Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu vou falar, obviamente, com vocês sobre essa estratégia que está sendo criada para fazer a Lava Jato viver mais. Por isso eu gostaria de pedir você para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Muito importante mesmo que as pessoas saibam o que está acontecendo por detrás das cortinas. Eu vou começar agradecendo aqui o pessoal que está no canal do Estopa. Tem a Rosane Alverga de Sá. Faquinha covardou-se mais uma vez diante da venenosa Raquel Dodge, que também odeia o Lula. A coisa tá difícil, Léo. Obrigado, Rosane Alverga de Sá. Eu queria agradecer vocês que ajudam o canal financeiramente e queria lembrar que vocês podem ajudar também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu queria pedir para você compartilhar para a gente aumentar o alcance, grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, e gostaria de pedir as curtidas. Isso faz uma diferença muito grande logo que a live inicia. Se a gente tiver curtidas, o YouTube mexe nos algoritmos e a coisa fica melhor. Eu queria começar hoje não necessariamente lendo, mas respondendo à euforia do Tony Conceição, que nesse momento comemora o fato do Fachin ter negado a liberdade do Lula. Eu vou começar trazendo uma pesquisa que qualquer um pode fazer a respeito da expectativa do PIB. Então, a melhor forma de conversar com o Tony Conceição a respeito das comemorações dele em relação à prisão do ex-presidente Lula é fazendo uma pesquisa muito simples na internet. Essa pesquisa, qualquer um pode fazer de casa, é Atualização Expectativa PIB 2019. Eu vou ler para vocês os cabeçalhos ao longo do tempo, o que foi o governo Bolsonaro até hoje e o que o Brasil tem realmente conquistado com a prisão do ex-presidente Lula. Isso porque, olha, a prisão do ex-presidente Lula pode ser uma brincadeirinha que faz com que o Tony Conceição, Ruth Mick e outras crianças como um corpo bombável fiquem por aí comemorando. Mas vamos ler o que é Bolsonaro no poder. Projeção do PIB para 2019 passa de alta de 1,13 para 1. Notícias à tarde, uol.com.br. Mercado reduz previsão de crescimento do PIB. Governo reduz para 0,81 previsão de alta do PIB. Mercado reduz projeção de crescimento do PIB. Mercado reduz projeção. Projeção do PIB para 19 passa de 1,13 para 1. Mercado passa a estimar pela primeira vez o PIB abaixo de 1%. Economistas melhoram a expectativa em 2019. Olha que legal. Nós temos uma situação dentro da qual o Brasil afundou com Bolsonaro. Nós temos uma situação que alguns bobos comemoram a prisão do ex-presidente Lula, só que o prejuízo não é só do ex-presidente Lula, o prejuízo é principalmente nosso. E quando eu vejo um corpo bombável falar da petralhada, eu gostaria de lembrar que se tem um grupo que está perdendo com isso, esse grupo são os bolsonaristas. Não pensem vocês que quem votou no Bolsonaro está sendo beneficiado pelo Bolsonaro. A coisa se inverteu e a coisa se inverteu de uma forma muito interessante, né? Deixa eu deixar aqui a pesquisa, porque é interessante deixar o nome da pesquisa aqui enquanto eu falo isso. É importantíssimo, pessoal, levarmos em conta o fato de que aqueles que fizeram campanhazinha para o Bolsonaro e achavam que realmente estavam melhorando o Brasil com Bolsonaro foram os mais prejudicados. Os estados que elegeram Bolsonaro são os estados mais prejudicados. Isso porque o Bolsonaro ele foi eleito, ele ganhou nos estados mais desenvolvidos. O Bolsonaro ganhou nos estados industrializados, que eram industrializados. O Bolsonaro, agora que ele faz parcerias e dentro dessas parcerias o Brasil está sempre incluído como um país agrícola, um país rural. Esse país rural beneficia muito mais os estados mais pobres que não elegeram o Bolsonaro do que os estados mais ricos que elegeram o Bolsonaro. Olha que interessante. Os estados que tiveram prazer de eleger o Bolsonaro são os estados industrializados que agora estão sendo
triturados pela política do Bolsonaro. Então, não vamos, de forma alguma, comemorar o que o Bolsonaro está fazendo. Mas uma coisa é importante, nós precisamos admitir nesse momento que quanto mais bolsonarista foi o Estado, mais ele foi prejudicado. E a resposta é muito simples. O Bolsonaro está aí para acabar com a indústria nacional, o Bolsonaro está aí para acabar com a competitividade do Brasil em altas tecnologias, o Bolsonaro está aí para acabar com o acesso à informação. Os estados mais pobres, principalmente os estados do Nordeste, que não votaram no Bolsonaro, que não elegeram o Bolsonaro, eles já têm uma história como estados sem a mesma quantidade de indústrias que São Paulo. Então, o Bolsonaro, ele está premiando os estados que o elegeram com a destruição. Deixa eu trazer para vocês... aqui essa matéria que eu considero uma matéria muito importante. Deixa eu ver se eu consigo achar um layout aqui que normalmente eu uso. Voltando para cá, isso. Essa matéria que eu considero uma matéria muito importante porque ela mostra, ao meu ver, uma estratégia que está sendo desenhada ou pelo STF, tem pessoas que acreditam que o STF está sendo conduzido pelos generais, seja lá o que for. O que eu consigo perceber nesse momento é que a Lava Jato está tentando sobreviver através das derrotas das sentenças do Sérgio Moro. Pensem vocês, pessoal, que várias pessoas estão presas, sim, pela Lava Jato. A gente não pode acreditar que todas as pessoas que foram presas injustamente, como o ex-presidente Lula. Agora, imaginem vocês que nesse momento o STF começa a anular várias sentenças da Lava Jato e começa a anular sentenças de pessoas que são desconhecidas do povo, começa a anular sentenças de pessoas que às vezes até cometeram crimes. Qual que é a finalidade da Lava Jato com essa brincadeira? A finalidade é muito clara. A Lava Jato está tentando, nesse momento, sobreviver através de botar medo na população. O argumento do Dallagnol e do Sérgio Moro a respeito da Vaza Jato é que a Vaza Jato estaria aí para acabar com a Lava Jato e soltar todos os bandidos. Esse é o argumento deles. E se eles continuam usando esse argumento e ao mesmo tempo que eles usam esse argumento, o STF vai anulando sentenças de pessoas que não são conhecidas como o ex-presidente Lula, a população recebe as notícias de uma forma um pouco estranha e acaba ficando revoltada. Por exemplo, hoje a notícia do induto do Vacari, ela mostra que esse induto foi dado a uma pessoa que teria cometido os crimes relacionados a desvio de dinheiro na Petrobras. Agora, olha que interessante, eles estão trazendo de volta aquilo que fez a Lava Jato existir, que era o combate na corrupção da Petrobras. Então, prestem atenção como que eles estão fazendo. Eles vão anular sentenças, vão libertar pessoas, não o ex-presidente Lula, vão libertar outras pessoas e vão noticiar a liberdade dessas pessoas como: STF anula a sentença da Lava Jato de fulano de tal que foi preso por isso, isso e isso. A finalidade dessa brincadeira é fazer com que a população se levante em apoio à Lava Jato. O que eles estão tentando fazer é mais ou menos assim: vocês estão apoiando a Vaza Jato, né? Vocês estão dando corda para o Glenn, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter que soltar todos os bandidos. A ideia é essa. E eles não dão a liberdade para o ex-presidente Lula, por mais que seja uma coisa escancarada. Por quê? Eles querem tentar recuperar a Lava Jato antes do presidente Lula ser liberto. Essa é, infelizmente, a estratégia que está sendo desenhada hoje. Historiando a verdade, esse pessoal bolsominion parece aqueles que pediram a liberdade de Barrabás. É mais importante, historiando a verdade, o pessoal não pediu a liberdade de Barrabás, eles pediram a morte do Jesus Cristo, né? Isso que é o detalhe. Eles não pediram a liberdade de ninguém, eles queriam ver Jesus Cristo morrer. E tem tudo a ver, tá, historiando a verdade. A hipocrisia das pessoas de hoje, eu falo com vocês que, olha, tudo bem você ter uma dúvida a respeito da questão
da condenação das pessoas na Lava Jato. Agora, depois que vieram os vazamentos e essas dúvidas acabaram, nós precisamos concordar que agora não existem mais dúvidas. Se não existem mais dúvidas, por que as pessoas continuam pedindo que o Lula continue preso, nessas pessoas? Porque elas são igual o Barrabás. Igual o Barrabás, não. Também, obviamente, igual o Barrabás, né? Mas elas são iguais àquelas pessoas que, muito importante, tá? Que se venderam para pedir a condenação de Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que o povo foi lá e votou, né? O Pilatos perguntou para as pessoas o que eles queriam que fizesse com Cristo, e o povo pediu que crucificassem Cristo. E esse pedido foi porque os doutores da lei, os religiosos judeus, eles pagaram aquelas pessoas para pedirem a condenação, para aprovarem a condenação do Cristo à morte. Então essa que é isso que é o mais importante, né? São pessoas que foram pagas para isso. E pior, teve gente pagando para isso. Ou seja, ainda na época de Cristo, a gente tinha também os personagens que hoje estão comprando o trabalho do Moro, o trabalho do Dallagnol, tudo isso. Só que naquela época o povo votava, né? Então os juízes eram pessoas do povo e eles deram uma gorjetinha para servir de contratação de palestra para aquelas pessoas naquela época. A soltura do Lula vai vir de fora, não do povo brasileiro. Júnior Alves, esse povo nosso está com uma qualidade muito duvidosa, né? E Brenner Cato, que fala aqui: se vivêssemos em um país sério, Bolsonaro sairia preso da Câmara quando exaltou Ustra. É muito estranho, né? Mas, enfim. Uma coisa interessante, Breno Cato, é que o Brasil votou no Bolsonaro depois disso, né? Então, ou seja, nós estamos num país que tem muito a ver com aquilo que o Bolsonaro fez. E agora, olha, eu vou trazer para vocês algumas notícias de hoje. Eu não vou demorar muito, porque hoje eu não tô passando muito bem, né? No Léo ao Quadrado também tive muita dor de cabeça. E eu tô até tonto por causa de remédios. Obra, é alergia. Mas essa obra vai acabar. Eu acho que semana que vem a poeira acaba. Eu vou chamar a atenção dessas notícias que estão acontecendo aqui, tá, pessoal? Só para que vocês tenham aí um pouquinho de subsídios para entenderem e comentarem os elementos estratégicos que estão sendo usados nesse momento. Então eu falei com vocês primeiramente sobre essa estratégia do STF de fazer a Lava Jato sobreviver. A esquerda não está tendo vitórias no STF. O que está acontecendo? A Lava Jato não está tendo derrotas no STF. A Lava Jato está criando uma forma de amedrontar a população para que a população caia nessa ideia de que vão soltar todos os bandidos, né? Que o trabalho, o Moro e o Dallagnol já estão usando esse argumento, que o que querem é acabar com a Lava Jato e soltar todos os bandidos, e agora eles começam realmente a anular sentenças e libertar pessoas que não são conhecidas do povo, exatamente para o povo pensar: quem que é esse cara? Esse cara roubou da Petrobras, não é que o Moro tá certo, vão libertar todos os bandidos. Então é uma estratégia para fazer a Lava Jato sobreviver. O Moro não está sendo derrotado pelo STF. As derrotas do Moro no STF são estratégias para levantar o público em favor da Lava Jato. Outro ponto importante que eu falo com vocês da falta de estratégia da esquerda de cativar os policiais e as Forças Armadas. Bolsonaro disse que dará indulto a policiais presos injustamente. Olha que interessante. O Bolsonaro sempre passando a mão na cabeça dos policiais para garantir a sua proteção acima de tudo. Ou seja, o Bolsonaro, ele cria condições para que, mesmo descumprindo a lei, ele tenha apoio das polícias e das Forças Armadas. Como? Criando uma ideia de que ele é o protetor das polícias e das Forças Armadas. Isso é muito, mas muito sério. E aí o elemento que eu falei com vocês é isso aqui, ó. Mais 2 condenações da Lava Jato podem ser anuladas. Qual que é a ideia? A ideia é ficar repetindo na cabeça do povo que, olha, condenação ao
anulada, condenação anulada, fulano foi solto. Aí o povo começa a entrar naquele colapso de insatisfação, pensando, olha, bandido no Brasil é preso e é solto, bandido não paga pena, tem sempre uma estratégia, o STF solta, precisamos da Lava Jato. Essa é a estratégia. Porque se a ideia fosse realmente anular e derrotar o Sérgio Moro, o Lula já estaria solto. Não, eles estão criando formas de manter o Lula preso e resgatar a Lava Jato. É importante que as pessoas saibam disso. Deixa eu agradecer, historiando a verdade. O pior B é aquele que usa a lei para praticar crimes, que é o caso da Vaza Jato e seu chefe dá um PowerPoint, Dallagnol. Obrigado, historiando a verdade. Olha, realmente, né, o que acontece, infelizmente, é isso mesmo. É o lixo, esse lixo humano, ele está criando formas de regenerar. Infelizmente, esse lixo humano está criando formas de regenerar. Mas, fazer o quê, né? O que eu posso fazer aqui nesse momento é simplesmente trazer de volta para vocês o que eu considero muito importante, né, que é como está a economia do país, e aí eu trago para vocês. Nós só estamos afundando, porque o povo não se levanta contra esse controle que a gente está tendo nesse momento. Estamos tendo um controle contra os interesses da população, e o povo, e o Cristiano Fiorillo, quando que o STF vai decidir sobre o caso Lula? É impossível dizer porque eles marcam e dão barrigada, ou seja, eles estão com medo de decidir sobre o caso Lula, eles estão com medo de dar uma palavra final sobre o caso. Deixa eu agradecer aqui também, Zuleide Nune, essas pessoas que odeiam Lula são espíritos muito pouco evoluídos, que talvez em outras encarnações tenham sido ratos, hienas, morcegos, etc. Não, eu acho que eles não chegam a grandiosidade de ratos, hienas e morcegos, não. São baratas, talvez. Talvez não tenham saído disso ainda. Historiando a verdade, boa noite, Leonardo. Estou iniciando uma série de vídeos com o objetivo de esclarecer a quem a esquerda defende e desmistificar. Foi Marx. Se puder divulgar, agradeço. Então, o canal Historiando a Verdade está fazendo uma série de vídeos aí sobre Marx. Eu considero muito importante um trabalho histórico sobre Marx, um Marx histórico, porque tem muitas distorções a respeito do que é Marx, qual foi sua proposta, qual foi sua vida. Então, Historiando a Verdade vai fazer uma série de vídeos nesse sentido, é muito importante. Muito obrigado. E Guilherme Mendes, por que a Lava Jato não prende a Aécio? A Aécio é dono da Lava Jato. Temer, FHC e Serra. FHC e Serra também são donos da Lava Jato. Se esses fossem presos, a Lava Jato estaria fazendo o papel correto. Deltan, Moro, esses são os verdadeiros bandidos. Guilhermino Mendes. Mas, Léo, esses desgraçados não conseguem mais enganar ninguém. Só os cachorros pegaram a raiva e não foram vacinados. E isso só acaba quando a raiva matar um por um. Nizete Soares, o que acontece nesse momento é isso, né? Vejam bem, nós temos uma sociedade alienada, uma sociedade sem consciência política e uma sociedade que está ainda sem entender o que está acontecendo. Olha, eu não preciso ir muito longe. Eu conversando com a minha mãe sobre a questão das queimadas na Amazônia, ela virou para mim e falou, mas eu recebi pelo WhatsApp mensagem falando que isso acontece todo ano mesmo. Então, assim, até pessoas próximas desconfiam quando a gente tenta mostrar a destruição que o Bolsonaro está produzindo. Então, é necessário que as pessoas realmente percam para entenderem o que está acontecendo. A gente pode, sim, lutar até o último momento. Sabe, tem uma frase muito interessante que ficou na minha cabeça há muitos anos atrás. Eu trabalhava aqui, nesse mesmo local, né, no Santo Antônio de Ponte Nova, com um estúdio de gravação musical. O lugar onde eu estou hoje, transmitindo, era um estúdio de gravação musical. E fazendo um jingle para uma campanha, o cantor
cantou uma frase que eu achei muito bonita, que me inspirou durante esses tempos, que é: não podemos mudar tudo, mas podemos fazer tudo para mudar. Então eu não tenho... Quando eu vejo as pessoas chegando aqui falando, né, como se eu tivesse sido derrotado pelo que aconteceu agora, não, derrotado eu teria sido se eu tivesse me acovardado e não tivesse feito nada, né? Obviamente eu teria sido derrotado se eu tivesse me vendido, se em vez de estar do lado daquilo que eu acredito, eu estivesse do lado do oba-oba, simplesmente porque é o lado que paga mais. Então eu me sinto muito bem fazendo o que eu estou fazendo, estou bem tranquilo, e o que eu penso nesse momento é que nós temos que continuar nessa luta, né? Vamos continuar nessa luta e vamos fazer o máximo que a gente pode fazer. Eu acho que a direção é essa, pessoal. A gente faz o máximo que a gente pode fazer e pronto. Porque se a gente não conseguir resolver o problema, a gente pelo menos tentou. Eu acho que nesse momento é isso. Porque quando eu percebo que tem muitas pessoas ainda apoiando o Lava Jato e apoiando o Bolsonaro, eu percebo que é necessário um pouco mais de Lava Jato e um pouco mais de Bolsonaro, né? A prisão, a pena de prisão, ela funciona da seguinte maneira, pessoal. A pessoa fica na cadeia, a intenção da pessoa ficar na cadeia é que com esse tempo na cadeia a pessoa aprenda a respeitar as leis. Talvez o Brasil esteja nesse momento, no momento de prisão, talvez o Brasil esteja preso. O Brasil fica um tempinho aqui na cadeia para o Brasil aprender a respeitar as leis, né? Por que não? Pode ser que seja essa a intenção de Deus com essa operação Lava Jato, com Moro, Bolsonaro, né? Enfim, deixa eu libertar aqui os comentários. Aí fala Tony Conceição: o máximo que podem fazer é só ficar choramingando. Tony Conceição, o opressor, né? Tony Conceição, eu gosto muito da sua presença aqui, Tony Conceição. Sabe, pessoal, olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu considero, as pessoas não entendem às vezes, a importância de pessoas como Tony Conceição. Elas são importantíssimas. Imaginem vocês a angústia, né, quem luta pela democracia. E eu vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica nesse momento de como vocês vão fazer para sofrerem menos, né? Como vocês vão fazer para sofrerem menos com o que está acontecendo. Observem Tony Conceição, Ruth Mick e um corpo, né, tem aí um corpo, mesmo um corpo saudável, alguma coisa assim. Já tivemos mais bolsominions nessa live. Hoje não temos tanto, não. Hoje são os tradicionais. Tony Conceição tem um corpo saudável. Tem um rapazinho que apareceu ontem, deu até um superchat, eu não lembro o nome dele, mas enfim, tem bolsominions na live. A dica que eu dou pra vocês é o seguinte: toda vez que o bolsominion escrever uma mensagem muito idiota, não fiquem com raiva, guardem a mensagem. Eu vou ensinar pra você nesse momento como que vocês vão fazer pra não sofrerem. Parece brincadeira, mas não é não, é uma coisa séria que eu vou fazer agora. Olha, printem todas as mensagens desrespeitosas com as fotos das pessoas que fizeram aquelas mensagens desrespeitosas. Quando o bicho começar a pegar, que você começar a sofrer demais pela destruição do Brasil, fim da aposentadoria, redução do PIB e desemprego, leiam as frases e olhem para a foto dessas pessoas. Parece brincadeira o que eu estou falando com vocês, mas no momento de desespero que você pensa, nossa, eu não acredito que vai acontecer uma coisa dessa, eu não acredito que nós vamos perder agora os Correios, olhe para a foto de um corpo estragado, olhem para, né, pelo menos para as frases de Ruth Mick, que não coloca foto, o Tony Conceição também não coloca foto. Vejam as frases dessas pessoas, que vocês vão ter um alívio, que vocês vão pensar assim, olha, tudo bem, os justos vão pagar, mas aqueles pecadores ali merecem pagar um pouquinho mais. Então toda vez que a notícia, PIB caiu, desemprego aumentou, né, as pessoas agora estão ganhando 30% do que ganhavam antes, pensem que tudo bem, os justos vão ganhar um pouco menos, mas Tony Conceição também vai ganhar menos. Ruth Mick também vai ganhar menos.
um corpo saudável também vai ganhar menos. Então, usem isso, usem essas pessoas como uma oportunidade de diminuir o sofrimento. Cristiano Fiorillo, sempre que penso que vamos estabelecer as coisas, esse STF joga um balde de gelo nas nossas cabeças. Né? E Cristiano, assim, enfim, eu falei aqui no início, deixa eu trazer aqui para vocês que nessa questão aí do Fachin, importante a gente comentar. Qual a intenção do STF? Olha, o STF começou com essa onda de anular condenações. Né? Mais 2 condenações da Lava Jato podem ser anuladas. A ideia do STF que está... O STF acovardado significa o seguinte, pessoal. O STF está acovardado porque tem alguém chantageando o STF. Nós vimos há pouco tempo atrás que até o Dallagnol tinha poder de chantagear o STF. E agora, mais 2 condenações da Lava Jato podem ser anuladas. Qual que é a intenção dessas anulações nesse momento? Derrota para o Sérgio Moro? Não, Sérgio Moro já está derrotado. A intenção nesse momento é causar um desespero popular que, olha, estão libertando todos os bandidos, para tentar fazer a Lava Jato viver um pouco mais. Deixa eu agradecer aqui, Historiando a Verdade, muito obrigado. Gramsci foi preso por Mussolini simplesmente por ser marxista e defender o que a escola deveria construir, alunos críticos e reflexivos. O maior inimigo do opressor é a educação. Tanto é que uma das pessoas mais perseguidas no Brasil é Paulo Freire. Olha aqui, o Paulo Freire é perseguido depois de morto. Olha que coisa estranha, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Olha, coisas básicas que a gente consegue ver. Vou ler essa matéria aqui, que foi a primeira que apareceu quando eu pesquisei Eduardo Bolsonaro e Paulo Freire. Eduardo Bolsonaro pergunta qual o legado de Paulo Freire e vira piada nas redes. Olha, pessoal, o trabalho do Paulo Freire sempre foi um trabalho de transformação das pessoas. Transformação no sentido de, em vez de pegar e entregar a informação já digerida, ensinar a pessoa a procurar a informação. Eu nunca faço a minha opinião a respeito de alguma coisa através das críticas. Eu vi um vídeo do Mamãe Falei metendo pau no Paulo Freire e ele mostrava um livro que era um livro de crítica contra o Paulo Freire. Não, eu li Paulo Freire. Eu tenho licenciatura, inclusive vou sugerir, toda vez que eu falo que eu tenho algum curso, eu falo onde eu fiz o curso e sugiro. Vou sugerir aqui para vocês, olha, por que eu vou... Todo dia eu falo de uma qualidade no lugar que eu estudei. Eu não faço comerciais, pessoal. Eu não faço comerciais porque eu sou uma pessoa que, como eu tô nessa onda aqui, fazendo um trabalho, né, relacionado à comunicação de esquerda, obviamente as empresas não vão me patrocinar, porque me patrocinar pode significar que as empresas podem perder coxinhas, né? Vamos pensar assim. Então, o que eu faço? Eu não vou sugerir vocês, olha, comprem para estudar tecnologia de automação, compre um PLC. Não, aqui não é PLC. Aqui é CPL, que eu estudei na Inglaterra. Compre da Clique. Clique é bom. Não, eu não vou fazer comercial desse tipo. Eu faço, obviamente, sugestão de educação. Toda vez que eu lembro alguma coisa que eu estudei e que foi bom, eu falo, olha, muito bom. Então tá aqui o jabá para Unis. Por quê? Porque eu tenho prazer de ter conhecido Paulo Freire na Unis. Eu tenho o prazer de ter aprendido o que é ser professor com pessoas que amam a profissão de professores. Então, se você puder, faça um curso na Unis. Para mim, dentro do Brasil, para mim é a melhor escola assim, que eu já tive contato. É uma coisa fantástica. O amor que as pessoas da Unis têm à educação e aos estudantes é uma coisa de outro mundo. Então tá aí o jabá pronto. Mas, enfim, eu estava falando com você sobre o Paulo Freire e eu conheci o Paulo Freire foi na Unis, fazendo o curso de licenciatura em Física. E durante o curso de licenciatura em Física, tinham muitas reflexões, né, porque a licenciatura é para dar aula, muitas reflexões relacionadas ao trabalho do Paulo Freire, e essas reflexões exigiam a leitura do Paulo Freire.
E olha, antes de conhecer o Paulo Freire, eu via críticas, inclusive um amigo meu de adolescência, uma pessoa que veio de uma infância muito pobre, uma pessoa que só não teve oportunidade na vida porque não teve acesso à informação e depois agora realmente ele conseguiu, né, conseguiu se formar em direito, etc. Ele compartilhou um vídeo de uma pessoa, um aluno que provavelmente devia ter algum problema mental, né? Problema mental, eu quero dizer, não é um problema mental extremo, talvez fosse, né, um nível de autismo ou coisa parecida. Ele estava derrubando as prateleiras da escola. E o comentário que tinha era: peça o Paulo Freire para desoprimir esse oprimido. É uma coisa assim, uma crítica ao Paulo Freire, porque o Paulo Freire sempre disse que existem pessoas oprimidas pela educação, que a educação não é libertadora, é uma educação para transformar pessoas em máquinas. E depois quando eu fui conhecer o trabalho do Paulo Freire, eu volto a dizer, né, porque Ruth Mick tá aqui zoando, falando, Paulo Freire, grande físico. Não, Ruth Mick, licenciatura é um curso universitário para ser professor. E o Paulo Freire, ele tem muitas teorias relacionadas à educação. Digamos que o mais importante do trabalho do Paulo Freire para a educação é considerar o estudante como um ser pensante, merecedor de informação suficiente para ele formar a própria convicção. No lugar da educação que simplesmente vai depositando porcaria na cabeça das pessoas para as pessoas decorarem, a educação baseada em Paulo Freire, ela leva essas pessoas no sentido de entenderem por que as coisas são desse jeito. E, obviamente, você pode ensinar física usando a metodologia do Paulo Freire. Tá bom, Ruth Mick? Mas, enfim, o Paulo Freire, ele trouxe, né, a Unis me apresentou o Paulo Freire e coincidiu que era exatamente o momento em que o Paulo Freire estava sendo atacado pela sociedade brasileira, pela sociedade Ruth Mick, pela sociedade Um Corpo Sarado, não sei, tem um negócio aí, sociedade Tony Conceição. Então eu fui procurar o trabalho do Paulo Freire, até porque era parte do sistema da Unis, a gente tem que ler, e eu fui ver gente que trabalho maravilhoso. Olha, os livros do Paulo Freire merecem ser lidos. E não ler a crítica contra o Paulo Freire. Então eu já fiz alguns desafios. O eleitor do Bolsonaro que for, né, o desafio que eu fiz foi, eu garanto para você que se você conseguir convencer um frequentador dessas igrejas anticristo, que se dizem cristãs, a ler um evangelho, ele pula fora dessa igreja. E olha, não é uma coisa absurda. Uma coisa é você virar pro cara e falar, essa igreja está te roubando. O cara, não, de jeito nenhum. Outra coisa é virar e falar, olha, Deus mandou falar com você porque é pra você ler um evangelho. Se o cara lê o evangelho do início ao fim, ele pula fora da igreja. Porque é totalmente contra os princípios cristãos o que essas igrejas fazem. Da mesma forma eu falo com você, se você é crítico do Paulo Freire e você tiver coragem de ler um livro do Paulo Freire, a sua crítica cai por terra. E você vai entender que as críticas que existem contra o Paulo Freire, elas existem exatamente porque a família Bolsonaro, principalmente agora, eles querem cardumizar a população brasileira. Imaginem para a família Bolsonaro se eles pudessem fazer uma população somente de Ruth Mix, uma população só de Tony Conceição. Para eles seria obviamente um prato cheio. Então, a educação do Paulo Freire é o maior obstáculo para aqueles que querem destruir o Brasil, porque a educação do Paulo Freire, ela ensina as pessoas a pensarem. Muito obrigado. O William Mendes manda aqui um grande superchat no canal. Obrigado mesmo, William. Agora se aproxima aí a data de pagar as contas, mais uma vez, né, todo mês, e eu queria agradecer muito a ajuda de vocês, queria agradecer as pessoas que ajudaram pela conta bancária também, tem as contas anunciadas aí nas descrições desse vídeo, isso faz, obviamente, uma diferença muito boa. E Ruth Mick, segundo a teoria do Léo, Jesus era comunista. Jesus não era comunista não, sabe por quê, Ruth Mick? Jesus era socialista. Jesus era socialista e Jesus era a favor de um estado de bem-estar social. Por quê? O Jesus Cristo, ele nunca foi aquele cara que era a favor
de que tudo fosse de todos, então ele não era comunista. Mas, em contrapartida, Jesus era a favor do compartilhamento, né, de que os mais pobres tivessem a ajuda dos mais ricos. Agora, o cristianismo, em sua essência, ele foi sim comunista. Se você tiver a oportunidade um dia de ler a respeito desse assunto, Rutmik, você vai ver que nos primeiros dias da religião cristã, quando a religião cristã realmente nasceu, existia uma prática de compartilhamento de tudo. Ou seja, todas as pessoas chegavam e colocavam tudo que tinha e todos partilhavam do todo. Ou seja, é como se hoje todo mundo pegasse e colocasse o salário de todo mundo chegasse e colocasse o salário numa conta bancária, depois dividisse por igual para todo mundo. Isso não funciona na prática. Economicamente falando, isso não funciona. Não funciona porque desmotiva, né? O mais produtivo acaba pensando assim, eu vou ficar trabalhando igual louco para aquele vagabundo ali ganhar à toa, sozinho. Não, isso não funciona na prática. Mas no cristianismo funcionou. Então, critica o cristianismo e não a prática. Deixa eu agradecer, Historiando a Verdade. Se Jesus foi condenado por subversão, logo Caifás era um conservador reacionário. O primeiro de tendências e o segundo, obviamente, direita. Obrigado, Historiando a Verdade, pela participação. E olha, pessoal, a história de Cristo, né, quando a gente compara a história de Cristo ao longo da história da humanidade, a gente pode comparar que Sócrates, Cristo, Tiradentes, Lula, Mandela, todas essas pessoas tiveram uma história muito semelhante. Eles lutaram pelos mais humildes e porque lutaram pelos mais humildes, eles acabaram incomodando aqueles que controlavam as coisas. Então, qual foi o problema que levou Cristo à cruz? É porque o Cristo estava desafiando a autoridade dos Silas Malafaias da época, dos Magno Maltas da época, os fariseus, os que se diziam donos da religião, eles estavam tendo um obstáculo, que era Cristo, que estava falando que tudo que eles estavam fazendo estava errado. Então, por isso, Cristo morreu. Sócrates morreu exatamente pelo motivo que hoje Paulo Freire está sendo perseguido. O Sócrates morreu. A acusação contra Sócrates foi corromper a juventude. O que era corromper a juventude na época? Era ensinar para os jovens. Aí os jovens estavam ficando muito petulantes, porque eles estavam aprendendo. É a filosofia, né? A inteligência da época. E os maiores inimigos do Sócrates eram aquilo que hoje a gente pode chamar de MBL. O Sócrates, ele foi confrontado pelos sofistas. O Sócrates tinha a ideia de que a verdade tinha que prevalecer. Os sofistas tinham a ideia de que, indiferente de qual fosse a verdade, deveria vencer quem tivesse o melhor argumento. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que é exatamente o que faz o MBL, o que fazem essas pessoas aí que discutem economia sem entender absolutamente nada de economia. É mais ou menos assim, eu refutei o argumento de fulano. Peraí, mas você refutou, você pode ter até uma retórica melhor, mas o que você falou não tem lógica. Não, mas eu refutei. Né? Muitas pessoas, assim, gente de 12 anos, eu refutei você, né? Eu colocava um monte de bobeira nos meus vídeos e falava, eu refutei você. Historiando a Verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 33, fala sobre o nascimento do cristianismo, que socializar para tudo o que produzia. Isso é comunismo. Exatamente, eu estou falando exatamente desse nascimento do cristianismo. E tem uma frase bonita, né, que falava que todos levavam o que tinham e que todos comiam do que era de todos. Uma coisa mais ou menos parecida com isso. Deixa eu agradecer a vocês pelas participações e deixa eu trazer aqui mais notícias, né? Vou ler a capa do 247, como eu faço todas as noites. O país espera a espera da Suprema Decisão. Abre aspas, todos que defendem o Estado Democrático de Direito estão esperançosos que o STF faça a revisão das fragilidades técnicas do modus operandi da Lava Jato. Fecha aspas. Afirma Florestan Fernandes Júnior, do Jornalistas pela Democracia. Abre aspas, o julgamento ainda não tem data marcada. Quando ocorrer, vamos saber se dessa vez o STF irá ou não se curvar às pressões da Lava Jato e do setor militar do governo Bolsonaro. Fecha aspas. Diz ele, acrescentando que, abre aspas, ao menos 32 sentenças poderão ser anuladas, inclusive a de Lula. Fecha aspas. Eu volto a dizer que essa coisa de anular sentenças é exatamente para assustar as pessoas. Pessoal,
Para o Lula ser liberto, ele não tem que ser liberto através da anulação de sentenças por causa de erro de procedimento. O Lula tem que ser liberto pela... Como é que fala? Fugiu a palavra agora. Pela suspeição do Sérgio Moro. A suspeição do Sérgio Moro automaticamente contamina o processo eleitoral. Se nós não tivermos força para mostrarmos isso para o resto da sociedade brasileira, a gente está ferrado. Deixa eu virando aqui, né? Então, Fachin nega soltar Lula. Bolsonaro volta a atacar Macron e chama a ajuda do G7 para a Amazônia de esmola. Né? E o Mourão, olha que interessante, o Mourão já começa a voltar como aquele cara que tenta se propor como sendo o cara, né, com menos problema. Cometemos erros sim, diz Mourão, sobre queimadas na Amazônia. Então Mourão, obviamente, como tem interesse de virar presidente da República, por mais que ele seja crítico ao Bolsonaro, ele quer a prisão do Lula. E João Vacari recebe indulto sobre pena de 24 anos. E o Kim Kataguiri para Eduardo Bolsonaro: votei em você em 2014, traidor. Votou nada. Em 2014, Kim Kataguiri não deve ter nem votado. Brincadeira, pessoal. E agora, a participação da imprensa na Lava Jato. A imprensa que sempre promoveu a Lava Jato é a mesma imprensa que era protegida pela Lava Jato. Surgiram delações contra o SBT, os procuradores da Lava Jato, todos ficaram sabendo dessas delações contra o SBT e eles não divulgaram as delações contra o SBT porque eles gostam da imprensa, eles querem ser amigos da imprensa. Eles jamais bateriam no SBT porque assim eles perderiam a oportunidade de se promover. Um procurador ou um juiz, quando ele dá uma entrevista num canal do tamanho do SBT ou da Rede Globo, ele obviamente se torna um popstar da justiça e aí ele começa a dar palestras caras, ele começa a aparecer. É isso que todo procurador queria. Todo procurador queria ser Dallagnol, assim como quase todo juiz brasileiro queria ser Sérgio Moro. Eu já contei pra vocês a história, né, de uma juíza que saiu em mim quando eu mandei uma foto do Moro com Aécio. Isso no grupo de mestrado em Direito. Bom, e aí Bolsonaro disse que dará indulto a policiais, eu falei com vocês. E o interessante é isso aqui, olha, vejam bem, pessoal. A turma que critica o Paulo Freire tem o Weintraub como sendo o seu ministro da Educação. Eu não sou daqueles caras que tem uma ortografia perfeita, não tenho um português perfeito, mas a gente precisa fazer uma criticazinha ao Weintraub, porque ele poderia ter pelo menos usado o Word, né, como corretor aí disso. Essa notícia aqui é importante. Delegada da PF e agente ordenaram grampo clandestino na Lava Jato. A própria delegada Daniele Gossenheimer Rodrigues, então chefe do NIP, Núcleo de Inteligência Policial do Paraná, e o agente Dalmei Fernando Verlang, lotado no núcleo, admitiram o feito que tinha como objetivo investigar funcionários da PF suspeitos de atuar contra a Lava Jato. Bom, eu não sei se nesse caso, né, até onde eu sei, sempre uma escuta telefônica, seja uma escuta, um grampo, seja qual for o nome, ele precisa de uma autorização judicial, por isso que ele é um grampo clandestino. A Lava Jato, ela fez vários grampos clandestinos, e inclusive no escritório do advogado do ex-presidente Lula. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer. E o Jânio Reis, olha aqui que o Jânio Reis escreveu, muito obrigado, deixa eu agradecer mais uma vez. William Mendes, lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Só para vocês terem noção de como o cara, a percepção a respeito do que o Bolsonaro está fazendo, ela é distorcida. Segundo o Jânio Reis, Bolsonaro matou a esquerda, mas não. Jânio, o Bolsonaro é o melhor presente que a esquerda recebeu em sua história. Eu digo isso porque, veja bem, o Bolsonaro e seu fracasso à frente da presidência da República cria demanda pela esquerda. Por que você acha, Jânio Reis,
que a esquerda não se organiza para tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro é a melhor propaganda para a esquerda. Você sabe o que teria matado a esquerda? O crescimento econômico. Porque a esquerda é uma ideologia que corre atrás de redistribuição de renda, valorização dos mais humildes. O brasileiro ficou prepotente, o brasileiro começou a se sentir rico. Foi isso que matou a esquerda. Então, o brasileiro que começou a se sentir rico, ele percebeu que ele não é rico, que ele é pobre, com Temer e Bolsonaro. Hoje, o Bolsonaro fracassando constantemente, falando bobagem, ele é muito interessante para a esquerda. Eu posso até dizer para você, Jânio Reis, que eu tenho criticado bastante a esquerda política nesse momento, porque a esquerda não quer tirar o Bolsonaro, a esquerda quer o Bolsonaro, porque enquanto o Bolsonaro estiver fazendo essa porcariada que ele está fazendo, ele está promovendo a esquerda, ele está ajudando a esquerda. E a esquerda traiu o Lula, tá, Jânio Reis? Poucos são os deputados e os senadores que continuam lutando pela liberdade do Lula. Quem realmente está... Olha, pessoal, é importante fazer essas críticas porque as pessoas precisam entender que muitos políticos estão ferrando com a vida do Lula e dos outros políticos, dos outros presos políticos, porque para eles o Lula e os outros presos políticos são concorrentes. A esquerda tá criando, o Bolsonaro está criando aí uma super demanda pela esquerda. Deixa eu agradecer, muito obrigado, Reginaldo De Luca, muito obrigado pelo superchat. Agradeço de coração, Reginaldo, muito importante para a sobrevivência dos canais. Eu queria lembrar vocês que tem também as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E continuando aqui com a bobagem do Jânio Reis. Jânio, olha, a sua percepção sobre a realidade da esquerda, ela é uma percepção de, com perdão da palavra, Jânio, de um idiota. O idiota pensa que a esquerda está destruída por causa do Bolsonaro e não. Sabe, Jânio Reis, porque é o seguinte, você acha mesmo que o farmacêutico entra em desespero por causa de um surto de gripe na cidade? Não, ele vai vender remédio. A esquerda está muito feliz com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil. E o pior presidente da história do Brasil chegou ao poder criticando a esquerda. Se o pior presidente da história do Brasil chegou ao poder criticando a esquerda e ele é um fracasso total, ele está promovendo a esquerda. Olha... Deixa eu trazer para vocês aqui. Deixa eu trazer para você. Eu vou ler essa notícia aqui. Né? Estudo aponta queda na avaliação do governo Bolsonaro nas redes sociais. Redes sociais. Agora, deixa eu trazer essa outra aqui. Pesquisa CNT aponta queda na avaliação positiva do Bolsonaro. Levantamento também quis saber dos cidadãos em quais áreas o presidente da República teve o melhor desempenho nos seus primeiros 8 meses de governo. O Bolsonaro só cai. O Bolsonaro, ele está premiando a esquerda política e está ferrando com o trabalhador. Muito obrigado, Reginaldo De Luca, mais uma vez, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. E Caio A. Ribeiro fala, né, o Reginaldo De Luca falou, obrigado, Léo, pela nossa luta, muito obrigado. E o Caio A. Ribeiro, isso é importante, a popularidade do Bolsonaro está caindo. Ela está sendo deteriorada. A popularidade do Bolsonaro está trucidada. E o Ney lembra essa questão da Amazônia e ele até fala, né, ele até traz aqui uma ideia, um projeto de lei sobre não poder ter gado na Amazônia. E eu falo, olha, a queimada acontece, muitas pessoas não entenderam como funciona a queimada, pessoal. Olha, tem muitas pessoas que não entenderam o motivo das queimadas porque elas não sabem como funcionam as leis ambientais no Brasil. Funciona da seguinte maneira, pessoal, olha, nós temos no Brasil áreas de reserva permanente. Nós temos no Brasil todo latifundiário é obrigado a conservar uma parte da floresta virgem dentro do seu território. Então vamos imaginar no geral, o cara tem 100 hectares, ele é obrigado a conservar, daqueles 100 hectares, ele é obrigado a conservar, por exemplo, 20 hectares.
Tem regiões da Amazônia que ele é obrigado a conservar 50% da sua área em mata virgem. Só que se a mata queimar, o que ele vai conservar? Cinza? Então por que os ruralistas queimam a Amazônia? Porque se eles conseguirem queimar as árvores, essa área que era uma área que eles tinham a obrigação de preservar, ela torna-se disponível. Então as pessoas pensam, mas peraí, não tem nada a ver ruralista queimando a Amazônia, não. Não. Normalmente eles queimam áreas que estão dentro do território deles, mas que eles não podem ter acesso. Quem é da área aí de ambiental sabe, olha, são vários percentuais de reserva permanente no Brasil. Reserva permanente significa que o cara não pode matar aquelas árvores para colocar, por exemplo, soja. Mas, se o fogo queimar as árvores, o que vai fazer? A área foi liberada para a agricultura. Então, o que eu acho que a gente tinha que ter hoje é um projeto de reflorestamento obrigatório das áreas queimadas. Simples assim, ou seja, o ruralista ele tem que reflorestar a área que foi queimada e não usar para agricultura, porque no momento que não tem mais aquela área de reserva permanente, porque a mata virgem foi eliminada, ele usa aquela área ali para agricultura e pronto, não pode. É isso, é esse incentivo que está errado. O cara ele tem que reservar tantos por cento de área de mata virgem, ele tem que preservar. Mas aí ele mata a mata virgem, mete fogo, aí ele tem aquilo disponível. Isso não pode acontecer. Não pode ocorrer a disponibilização da área depois da queimada. Essa seria a estratégia. Mas nós estamos vivendo um momento bem complicado hoje no Brasil, né? E o Tony Conceição fala... outra coisa, por isso que eu agradeço muito a participação dos bolsominions. Olha só para vocês verem como que funcionam as estratégias de comunicação. Eu falo muito sobre estratégias de comunicação, é uma das áreas que eu mais gosto, né? Comunicação sempre foi meu sonho. E né, quem me conhece sabe que eu sou formado na área de exatas, eu tenho uma pós-graduação em jornalismo político, mas o meu sonho sempre foi fazer a graduação em jornalismo. Por que eu não fiz? Porque não tinha distância. Hoje tem a distância e eu não tenho mais o tempo, eu já estou até aqui, falta tempo, falta saúde, falta dinheiro. Se alguém quiser me patrocinar um curso à distância de jornalismo, eu agradeço. Se alguém aí trabalhar numa escola que tem curso à distância de jornalismo, puder conversar com o diretor para me dar um patrocínio, porque eu estou pelejando para pagar as contas do dia a dia. Mas eu sou pós-graduado em jornalismo político e estudei bastante técnicas de comunicação também por conta própria. E vejam bem que interessante, a melhor forma de destruir uma causa é um apoio idiota dessa causa. Quando o Tony Conceição traz isso aqui, coitada das girafas da Amazônia. Vocês lembram que a Rede Globo, ela criou, a própria Rede Globo, no meu ponto de vista, criou um fake news a respeito dos vazamentos para ela mesma depois colocar aquele vazamento como sendo falso. Aí a Rede Globo foi lá e colocou. É falso que a conversa entre Moro e Dallagnol, tal, seria tal. Aí, qual que é a intenção da Rede Globo? Conduzir as pessoas no sentido de pensarem que todas as conversas são falsas. Mas ela fala só que aquela conversa é falsa. E o que aconteceu? Toda vez, não é só uma vez, toda vez que tem um vazamento importante, a gente tem uma coisa ridícula acontecendo, como, por exemplo, algumas pessoas pedindo a preservação da Amazônia e colocando as girafas. Isso é técnica, gente. Isso é o próprio bolsonarismo, a própria direita que cria uma campanha dessa, se faz passar por esquerda, cria uma campanha dessa e compartilha as fotozinhas de vamos preservar a Amazônia, coloca uma girafa lá no meio. As pessoas de boa fé, as pessoas de esquerda de boa fé abraçam a campanha, porque elas não estão procurando se especializar na biodiversidade da fauna de cada região, elas querem a preservação da Amazônia. Então elas olham, olha, tá ali um negócio pedindo a preservação da Amazônia, achei lindo, a pessoa vai e começa a compartilhar aquilo. Só que dentro daquele compartilhamento que tem uma frase que é totalmente coerente, vamos preservar a Amazônia, existe ali uma isca exatamente para criar essa oportunidade de ridicularização depois. O detalhe é que o mais interessante quando a gente presta atenção no que está acontecendo é que essas pessoas que embarcam nessas ridicularizações, elas não percebem que elas estão perdendo. Porque o que a gente ganha, gente, apoiando a destruição da Amazônia? Então, eu te pergunto, Tony Conceição, olha, o que você ganha
apoiando a destruição da Amazônia? Nada. Muito obrigado, Cecília Chaves. Léo, será que você pode falar sobre o título do programa? Cheguei atrasada e não estou informada sobre esse episódio. Vou repetir, sim. Veja bem, Cecília Chaves, hoje o Fachin negou soltar Lula por suspeição dos procuradores. Não tem dúvidas que os procuradores estavam armando contra o ex-presidente Lula. Obviamente, a suspeição ela é mais relacionada ao juiz, né, gente? Claro, suspeição do Moro. Mas eu estou chamando a atenção, Cecília Chaves, do seguinte: o STF está articulando uma defesa da Lava Jato através da tentativa de conquistar a população. Eu vejo que várias pessoas chegaram aqui, eu vou repetir isso porque isso é muito importante. Vejam, enquanto a Lava Jato finge que está derrotando, enquanto o STF finge que está derrotando o Moro, o STF está fingindo que está anulando sentenças do Moro, o STF está criando uma oportunidade para que a própria Lava Jato ressurja na opinião pública. Isso porque o povo, ontem ainda eu falei disso, o povo procura desesperadamente qualquer tipo de luta contra a corrupção no Brasil, porque isso falta no Brasil. Então o povo acaba vendo na Lava Jato uma oportunidade de luta contra a corrupção. Ainda que com críticas, o povo pensa, nossa, mas eles pelo menos lutaram contra a corrupção. O argumento da Lava Jato é que os vazamentos são para acabar com a Lava Jato e para soltar os bandidos. Esse é o argumento deles. E o que o STF está fazendo agora? O STF vai começar a anular sentenças em série. Vai anular várias sentenças, mas eles não soltam o Lula. Eles vão anular várias sentenças, vão soltar várias pessoas desconhecidas para quê? Para que o clamor público punitivista brigue porque essas pessoas estão sendo soltas. E aí o público vai gritar, queremos a Lava Jato de volta, o STF está soltando bandidos. Isso é uma tentativa de fazer a Lava Jato ressurgir na população brasileira. O apoio à Lava Jato voltar na população. Isso é uma isca. Então, Cecília Chaves, essa é a mensagem mais importante dessa live. Isso é uma isca. Não podemos deixar que essa história fique simplesmente como o STF está derrotando o Sérgio Moro. Não, o STF está articulando para que a população se revolte com as anulações das sentenças. E a partir daí, a Lava Jato ressurge com todas as forças e o povo acaba colocando um curativo em cima de tudo que está acontecendo, né? Enfim, deixa eu agradecer vocês. Eu vou passar aquele vídeo e preparar a reprise. Eu gostaria de pedir, quem puder me ajudar, tem aí as contas bancárias anunciadas nas descrições desse vídeo. Deixa eu agradecer o William Mendes, muito obrigado William Mendes, e muito obrigado também Reginaldo De Luca. Então tá aqui, muito obrigado Reginaldo De Luca e muito obrigado William Mendes pela ajuda aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram, mas o Superchat fica um certo tempo, depois ele passa. E eu queria lembrar a importância de vocês curtirem essa transmissão, porque assim ela chega a mais pessoas. E também a importância de vocês compartilharem com os amigos. Flávia Correia, Léo, mandei mensagem no seu Insta, é do seu interesse. Flávia, eu vou ver essa mensagem. E Cecília Chaves, excelente informação. Muito obrigado, Cecília. Eu vou tentar descobrir, eu vou contar para vocês um segredo. Eu não sei mexer no Instagram direito. Quem mexe no meu Instagram e sempre me ajuda no Instagram é a Jennifer. Eu vou pedir ela para me ajudar nesse sentido aí. Então, muito obrigado, Flávia Correia, pelo superchat, pela mensagem, pelo carinho. Muito obrigado, Cecília Chaves, que manda aqui excelente informação. Fiquem com o vídeo, eu já preparo a reprise e até daqui a pouco. Eu volto para despedir. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo.
Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm o